Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ei Cult. E hoje nós vamos falar sobre as revelações e expectativas dos novos filmes da Marvel, não é isso, amigo? Mesmo, amiga. Ontem teve uma notícia, né, que saiu aí o data e título do novo Homem-Aranha. Eu pensei que era mentira, né? Uma notícia que sai 1º de abril, a gente fica, né, suspeito com essa onda de fake news e de pegadinhas. Então a gente ficou muito suspeito. Falei, não, 2 de abril eu vou voltar aqui, vou verificar se é verdade mesmo, se não for uma pegadinha. Mas não é não, gente, é real. Então já tem uma data certa para esse lançamento e tem um título também. Agora, se vai prestar, a gente não sabe, né? A gente tá aqui na expectativa de estar conversando aqui com o Joe mais cedo. A gente não sabe se vai chegar. A gente vai ter, né, amigo, Tom Holland novamente. Sim, ele e Zendaya, né? E a O Zendaya. casal fazendo Mary Jane e Peter Parker. O filme dessa vez chama Homem-Aranha Um Novo Dia. Então eles tiraram aquela coisa de que todos os títulos remetiam a voltar pra casa. Até porque. Ou a casa, né? Até porque no último filme foi sem volta pra casa, então realmente acabou, não dá mais. E aí. Acabou-se o que era doce. Pra Peter não tem mais volta pra casa. Vamos ver se o filme vai prestar, né? Eu vou ser réu, confessa que os filmes com o Tom Holland são os que eu menos gosto do Homem-Aranha. Eu gosto muito dos do Tobey Maguire e gosto dos do Andrew Garfield, apesar de toda a polêmica do povo falar mal do personagem do Jamie Foxx no segundo filme, mas eu acho ele dos filmes bons. Sofro muito quando bichinha morre, Gwen Stacy, Emma Stone. Mas os de Tom Holland falta um negócio de um tempero ali pra mim, enfim. Amiga, não sei também. Eu não sei se o Tom, a gente vê ele como um menino, né? A gente vê muito ele como um menino aranha, sabe? Mas o do Tobey, eu acho que é um clássico, né, do Homem-Aranha, que aí encantou todo mundo. E tem o do Andrew Garfield, eu gosto que ele é o crush, né, de muita gente, também é meu crush, não. Apesar de eu achar ele um esquerdomacho e mentiroso. Ele tem essa energia de esquerdomacho e mentiroso, muito mentiroso. Ele vai ganhar um prêmio, né, de mentir. E então, gente, voltando cá pro nosso Homem-Aranha 4, a estreia é dia 31 de julho de 2026, né, pro ano que vem. E pegando já essa de estreia do ano que vem, tipo, entra no embalo também dos Vingadores, né, amiga? Marvel, tudo Marvel. Que vai sair o ano que vem, Doomsday, né, que foi dividido em 2 partes, né? O filme, um em 2026 e outro em 2027. Né, que vai sair aí, que é Guerra Infinita Ultimato, a Saga do Infinito e Guerras Secretas, né? Guerra Secreta saiu ano que vem, gente. Que foi anunciado aí semana passada. E a Marvel revelou o elenco aí com milhões de pessoas, Sim, um centenas de elenco que milhares. promete, viu? Um É, elenco que promete. Agora eu fiquei triste que a gente não vai ter, né, a Feiticeira Escarlate. eu Né? também. As A divas diva do pop não vão estar, nem Do Feiticeira pop, não vai estar. Escarlate. Nem Feiticeira Escarlate. E não vai ter também a Viúva a Viúva Negra, Negra. outra grande Poxa. diva do pop. É outra diva do pop, não vai ter. Aí É. hoje. Eu Poxa. acho um absurdo. Eu vi que rumores de que Chris Evans ia voltar como Ciclope, mas eu acho que pode ter sido mentira também, porque eu vi isso ontem. E aí eu não sei, talvez, sei lá. Mas a maior volta aguardada é a do querido, esqueci o nome do querido, Homem de Ferro, que agora vai ser o Doutor A Destino, Robert Júnior. Robert Downey Jr. As héteros todas empolgadas com a volta dele. Não é? Ai, pavoroso essas coisas. Eu gosto dele, mas enfim. Queria a volta das divas, da Feiticeira Escarlate e da Viúva Sim. Negra. Elas são as queens do rolê. Esse treco tudo. Mas a gente vai ter a Tempestade, né? Com a Halle Berry. É, vai ter a Tempestade, eu acho. Tempestade
chiquérrima. Se ela entrar, aí vai Sim, entregar. ok. Vai entregar. O do HQ mesmo, o do HQ, o da animação mesmo, Ela, tá su- super poderosa. ela tá. X-Men 97, né? 97? Isso. É. Ela É, tá super 97. poderosa, ela entrega, ela lacra. E é isso, vai ter a introdução dos X-Men, né? No rolê agora, com Vai, esses amiga, isso filmes. mesmo. E Vai ter aí, canção dos X-Men. os X-Men, que são todos gays, a gente sabe disso. Eles são É isso. Isso, todos todos os LGBTs. LGBTs e X-Men é um filme sobre representatividade, né? Sobre ali um grupos, né, subalternos que sempre ficam à margem, além da sociedade. E muitos, né, os nerdolas, né, os héteros aí, acho que não entenderam a mensagem de X-Men, né? Qual a mensagem que X-Men passa. Então eu acho, gente, vamos estudar mais um pouquinho, vamos ler mais os HQs, né? Vamos, né, ver a história dos X-Men, entender um pouquinho, porque vocês estão dando aí o close errado e estão passando vergonha. É isso. Acho que as pessoas que acham que X-Men não é um negócio sobre inclusão e perseguição às pessoas que são diferentes é muito fora. Tem que melhorar a interpretação de texto. Porque Isso. é isso, gente. São o quê? Gays aquelas sendo perseguidos pelos conservadores. Você pega só a narrativa de Magneto, já é toda sobre esse tipo de coisa. Não precisa nem Sim. aprofundar entre os heróis. O cara sobrevive ao Holocausto e tal, ele é judeu, já teve todo esse rolê de perseguição, aí vira mutante. Aí pronto, ele tem lá todo o trauma dele e vai pro virar doida, enfim. A gay doida. Adoro ele de cola. E lembrando que a série de X-Men 97 do ano passado foi eleita a melhor série do ano passado, viu, gente? Em primeiro lugar, tanto aí pelos críticos, foi a melhor série eleita foi X-Men 97 do desenho. E vamos ter a segunda temporada. Vamos ter a segunda temporada né, foi confirmado pela Disney Marvel. E a gente vai ter sim a segunda temporada. Nossa, eu vi uma informação aleatória aqui que hoje é aniversário do Pedro Pascal. Que tá na Marvel também, no Quarteto Fantástico. A Marvel também faz parte disso. E aí ele vai ser o que? O querido Reed Richards do Quarteto Sim, Fantástico. O Sim. maior sugar daddy do mundo. é. E você falou Você no falou Pedro pra Pascal, lembrando que em abril, né, estreia aí no HBO a The Last of Us, a segunda temporada. Acho que é dia 6, né, amiga? É essa semana, né, que estreia. Dia 6 de abril estreia a nova temporada de The Nova Last of temporada, Us. isso. Nova temporada, isso. Tá vendo? Isso, grande sucesso na carreira de Pedrinho. E agora ele vai vir como Reed Sim. Richards, né? Sim. Isso. No novo filme do Isso. Quarteto Fantástico. No Quarteto Fantástico. O Quarteto Entrando. Fantástico. Que eu acho que estreia esse ano, né, amigo? É esse ano sim que É estreia. esse ano sim que estreia. Pois é, vamos ver se a Marvel vai fazer boas entregas cinematográficas. Porque ela... Vamos ver, né, amigos? Porque O Quarteto Fantástico, gente, a gente tem um histórico de ser um filme muito ruim. E realmente foram os filmes muito ruins da Marvel. Quarteto Fantástico. Então, vamos ver se esse, né, salva aí o... se salva a história cinematográfica dos Quartetos Fantásticos. Porque não tá nada legal não, viu, pra eles. Mas agora vamos ver, né? Com esse elenco. E é um dos filmes mais esperados pra 2025. Aí ele tá na lista dos filmes mais esperados. Sim. Vamos ver se a Marvel tá melhorando, né? Porque ela deu umas escorregadas aí, deu, amiga. deu umas Deu. vaciladas. E aí já viu. Aí é barril. Vamos ver se ela ela se redimiu com a série de Agatha, que ela tava devendo Sim. uma série melhor. Vamos ver se ela consegue se redimir aí com o Quarteto Fantástico, que seria uma grande redenção pra querida. Porque realmente os filmes originais são muito ruins. O pessoal até esquece que Chris Evans fez, porque depois que ele assumiu o Capitão América, Não é? Pois é, não é o quê? ele até... Verdade. Ele é tocha humano, ninguém lembra que ele é tocha humano, só lembra como Capitão América. Pois é, de tão esquecido que é os filmes do Quarteto Fantástico. Ele só foi resgatado como Tocha Humana quando saiu o filme de Deadpool e Wolverine, que ele dá uma parecida. Mas a vergonha é tanta que
Enfim. Fora que tem umas histórias meio bizarras por trás desse filme. A Jessica Alba, que é a senhora mulher lá, invisível lá do... Elástica, invisível, sei lá. Elástico é o homem. É o homem. Elástico é o homem. É. Ela fala... Todo mundo. Ela deu umas declarações complicadas sobre o diretor do filme, dizendo que ela tinha que chorar bonita, que ela tinha que se esforçar pra ser bonita, umas paradas assim, umas coisas estranhas. Então, acho que foi tudo meio estranho ali naquele filme, né? Torcer pra esse dar certo. O filme não entregou nada, viu? Não. O filme não entregou nada. Ele pediu tanto, exigiu tanto e não entregou nada. Pois é. O filme não entregou nada pro público, né? Porque é um filme ruim, né? É. Fantástico. E não bastasse um, tiveram 2 filmes ruins. 2 filmes, Porque 2 filmes ruins. tudo pode piorar. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast Eicute. E lembrando a vocês, né, que tem aqui a ferramenta para vocês quiserem contribuir aí com Valeu Demais, né? Qualquer valor você pode contribuir. Ou então fazer uma assinatura, né? Se você seja membro do canal, se quiser contribuir para que o canal cresça, que a gente possa desenvolvendo, trazendo mais coisas, né? Mais tempo, vocês podem aqui estar assinando por R$ 2,99, né? É baratinho, pode cancelar a qualquer momento, né? Você pode, sem taxa nem nada. E é isso, né, amiga? Gente, ajude a engajar nosso trabalho, curta, compartilhe, se torne membro se você puder, mande um Valeu Demais. E continue acompanhando, que o apoio de vocês é muito importante pra gente. Obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Tchau. Até a próxima, gente. Tchau.